Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de Evangelho, de explanação do Evangelho da Fraternidade Espírita Chico Xavier. Nessa noite nós temos conosco a nossa querida Cida. Cida, seja muito bem-vinda, e cada um de vocês. E nós já vamos iniciar com a nossa preparação de ambiente. Uma leitura de preparação do ambiente, e logo após, a primeira área vai fazer a leitura, e depois o doutor Fernando fará a prece. Boa noite a todos novamente. Vamos à nossa leitura. Nem todos os aflitos. A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo, quase sempre, converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma-se em calhau com que apredeja o nome e o serviço de companheiros vizinhos e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renova os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a provação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprisionamento em nós mesmos, a que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Reconforto. Querido Jesus, nesse momento, nós aqui reunidos em Teu nome, buscamos as Tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre todos nós a Tua paz e a Tua luz, envolvendo não somente aos nossos lares, mas os lares de todos aqueles que passam por provas, aflições e expiações. Que nós possamos, Senhor Jesus, mentalizar em favor da humanidade, nesses momentos tão cruciais, pelos quais todos estamos atravessando, sabendo naturalmente que todos nós temos uma cota de aflição necessária para o nosso crescimento, para o engrandecimento das nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos identificar os pontos fracos das nossas personalidades, a fim de que possamos modificá-las, transformá-las e nos aproximar mais de Ti. Que assim, Senhor, essa paz, ela continue a vigorar sobre nós e sobre todo o planeta. Que assim seja. Agora sim, nós vamos passar a palavra para a nossa Cida, Josefa Aparecida, que aceitou o convite da Fraternidade Espírita Chico Xavier, e nós já agradecemos inicialmente, e ela vai desenvolver, dando continuidade ao capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, os itens de 11 a 13.
o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Cida, a palavra é sua, que Jesus lhe abençoe e lhe inspire. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga dos dois planos da vida, que sempre nos auxilia. E também nesta noite, estamos aqui para aprendermos juntos, porque a cada momento estamos como espírito imortal, aprendendo sempre e a caminho da luz. Meus irmãos, é com grande satisfação que nesta noite vamos falar sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo aqui e por que viemos e para onde vamos. Então, a partir desse momento, vamos desenvolvendo os ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus. Então, hoje, nós vamos falar do capítulo 5, que fala bem-aventurados aflitos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos aflitos a desenvolver em nós mesmos esse trabalho como espírito imortal, já vivendo há muito tempo e trabalhando em nós mesmos, para nós mesmos, porque às vezes nós pensamos que o trabalho é para o outro. Não, não. É para o nosso ser. E fala aqui, eu estava passando, estudando, olhando, e cada momento nós aprendemos de uma forma e vemos diferente. É por isso que Jesus nos traz a mensagem que era ontem e para hoje e para sempre. E que é a luz do mundo, porque ele nos faz viver de cada forma que olhamos e o olhar que estamos seja diferenciado. E hoje vamos falar. O Evangelho nos traz várias mensagens. Eu, na mente, estava aqui porque ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, como nós estamos vendo essa fala dizendo assim, porque eles serão consolados? Aí voltamos no passado, quando ele ia se encontrar com Nicodemos, um doutor da lei, que mesmo sendo ele uma pessoa naquele tempo já muito importante, um doutor, mas saía escondido para se encontrar com Jesus de Nazaré. E ele não compreendia. E Jesus lhe dizia: se falo das coisas da terra, vós não compreendes. Imagine se falar das coisas celestiais. E Nicodemos começava a falar. Jesus já falava, meus irmãos, da reencarnação naquele tempo. Os aflitos da terra somos todos nós, porque cada um de nós temos algo a reparar, a expiar do nosso passado. E assim também, quando ele dizia os aflitos, porque bem-aventurados, porque serão consolados. Vem também na mente João Batista, que clamava no deserto. E já naquele tempo, ele dizia assim: endireitai as vossas veredas. João Batista, ele tinha no seu consciente que ele era um espírito que estava passando por aquela situação. E nos traz a mensagem de João até hoje para nós, dizendo assim: se não se melhorar, não há a salvação do espírito imortal e não encontrarás o caminho para o reino dos céus. E até hoje nós trazemos essa mensagem de João Batista, o que caminhava com roupa de couro e comia gafanhotos no meio do mato, mas ele era muito importante. Ele sabia dentro do seu ser que ele era um espírito que já havia vivido há muito tempo,
Mas as pessoas lhe perguntavam assim: você é o Messias? Ele dizia assim: eu não tenho condições nem de desabotoar suas alpacas, que era o que Jesus calçava naquele tempo. Também Jesus dizia assim: eu batizo com água e ele vos batizará com fogo. Ah, meus irmãos, quando nós falamos e lembramos das mensagens que nós íamos estudar hoje e voltamos ao passado, que nós já estamos vivendo a mesma história de ontem. E aqui nós recordando que Jesus, ele fala assim que bem-aventurados os aflitos, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, pois todos que estão encarnados na Terra, em algum momento da vida terrena, iremos sofrer por algum motivo. Assim como falamos de João Batista, as pessoas perguntavam se ele era o Messias, ele falava que não. Também perguntava, tu és o profeta de antigamente? Ele tinha na sua consciência os seus débitos, porque ele dizia, não, eu sou o João que nasci aqui. E dizia o nome de seus pais, porque todos conheciam os seus pais naquele tempo. João nos deixa a mensagem dizendo que mesmo o homem nascido, o único homem nascido profeta, nascido de uma mulher na face da terra, mas ele tinha débito a pagar. Quando um certo tempo no Evangelho nos diz que ele era Elias, e Jesus também deixa no Evangelho para que nós possamos compreender sobre a reencarnação, mas João nunca disse que era Elias. Ele dizia, eu sou João Batista. Então, assim também como nós, hoje vamos desenvolver a mensagem falando sobre o esquecimento do passado. Como nós estamos vivendo, sabendo que somos o Espírito, como estamos trabalhando em nós esse trabalho de luta para vencer em nós mesmos, porque essa luta não é com o outro, não é contra o outro. Nós já sabemos que é contra cada um de nós. Como nós já estamos conhecendo esse trabalho que Jesus teve, esse chamamento há mais de 2000 anos, que ele chama a todos. A todos. Às vezes nós não compreendemos. Pensamos que aquele que chegou em algum lugar há pouco tempo, ele não foi chamado há muito tempo. Engano nosso. Porque cada um de nós temos uma caminhada individualizada. Ele fala também no item 11 que o espírito, ao renascer, não lembra de todo o seu passado, mas essas lembranças estão no seu inconsciente. Assim como nós voltamos a lembrar de João Batista, ele sabia que ele havia feito algo, porque ele dizia assim, endireitai as vossas veredas. E nós sabemos que nós estamos aqui para aprender a amar, primeiramente a nós mesmos, e depois trazer a luz que já temos, aquela pequena luz dentro de nós para o nosso redor, para aqueles que convivem conosco. No desenvolver dessa fala, nós vamos também aprender a cada dia que nós somos a luz, nós somos luz, nós somos o sal da terra, porque se assim não fosse, Jesus não teria dito. Ele também nos traz dizendo assim, que esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia no plano espiritual, continuando no plano físico. Meus irmãos, às vezes nós estamos aqui, encarnados, mas já estamos preparando a nossa volta para o plano espiritual. E assim também lá, quando chegamos lá, já estamos também planejando a volta para o corpo físico. Uma hora nós estamos lá, que é a nossa casa de origem, e outra aqui, pela misericórdia divina, para que esse aprendizado seja contínuo. E às vezes nós não nos damos conta dessa misericórdia divina, porque nós já sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem
a vontade do Pai Celestial. Então, nós não estamos aqui só, nós não estamos soltos no mundo aqui na Terra, nós estamos vivenciando uma jornada reencarnatória. Nós estamos aqui na Terra para lidar conosco mesmo e, como João disse, endireitai as vossas veredas, que é a nossa situação, para que nós possamos voltar melhor do que o que chegamos aqui. Também ele nos fala, assim, ao despertar no plano material a nova existência, significa um renascimento real para o espírito, porque entrará em contato com novos aprendizados e oportunidades para realizar mudanças de hábitos negativos para outros mais saudáveis. Então, o Evangelho é luz porque ele nos diz tudo. Então, como nós estamos trabalhando em nós esse recurso tão grande, que é saber que nós somos imortais e que Jesus vive e ama cada um de nós, independente de raça, de cor ou de religião, porque todos nós somos irmãos. Como nós estamos vivendo, primeiramente na nossa casa, onde foi organizado para que nós possamos vivenciar com aqueles seres que estão junto a nós, e também não importa onde seja, porque nós já sabemos que a união de todos transforma cada um e todos ao redor em luz. Estamos compreendendo? Ele também fala que quando o espírito despertar em uma nova existência, ele está tendo sempre mais uma oportunidade de recomeço, de recomeçar. Mas quais são as causas que provocam o esquecimento do passado? Nós ficamos nos perguntando. Então, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos esclarece que existem causas fisiológicas e causas morais. A causa fisiológica está no próprio processo reencarnatório, pois em um corpo novo, com um cérebro novo, o espírito encontra-se impossibilitado de lembrar e exprimir as recordações do passado. No entanto, não podemos esquecer que todas as experiências vividas estão arquivadas. Às vezes eu lembro e penso que nós temos uma caixinha preta, como a caixinha do avião, porque guardamos ali conosco. Arquivada no espírito e em seu corpo espiritual, que é o seu perispírito. Ele também nos traz que quando as causas morais, quanto às causas morais, Leon Denis cita a necessidade do esquecimento do passado para o adiantamento do espírito. Se não houvesse o esquecimento, a evolução seria talvez impossível, porque aí vem o orgulho, o egoísmo mesmo, eu era isso, eu era aquilo, porque agora eu sou menos do que sou antes. Mas lá mesmo, nós pedimos para passar por uma situação difícil, para que sejamos provados, porque em uma reencarnação, nós passamos por uma situação, e se for vencida, ganhamos a oportunidade de passar por outras, assim pedido por nós mesmos. Que maravilha, não é? Então, aqui o Evangelho nos diz que, em certos casos, o homem poderia sentir-se humilhado, em outros orgulhoso de sua personalidade anterior. E cada um de nós perguntando assim, não importa quem nós somos, o que importa é que nós estamos aqui. Jesus nos trouxe no Evangelho a mensagem que diz assim, amai uns aos outros. Nunca fazer o outro que não queira que seja feito a vós mesmo. E assim, a cada dia nós vamos nos melhorando, colocando em nós mesmos esses ensinamentos, sabendo que ele veio para nos mostrar, mesmo subindo a cruz, mas ele dizia assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, e isso era para com todos nós. E assim, meus irmãos, aqui, para diante dessas reflexões, podemos surgir alguns questionamentos.
sobre nós mesmos. Quem sou eu? Como nós estamos? Então, não seria melhor e mais justo se o homem soubesse que a pessoa difícil com quem convive foi sua vítima no passado, para que ele se esforçasse mais para ter paciência e procurasse transformar essa reação negativa em positiva? É uma pergunta. Aí tem também a número 2. Não seria mais benéfica a lembrança do passado? E aqui vem a resposta. A doutrina espírita nos ensina que a reencarnação é um instrumento de evolução para o espírito. Cada encarnação é um recomeço. Então, como recomeçar tendo presente na mente os erros e culpas do passado? Como conviver com alguém a quem se amou ou odiou por causa de traição ou de outras coisas? Se lembrássemos de tudo o que já vivemos em existências anteriores, a reencarnação não seria, então, uma nova oportunidade, nem um recomeço, mas um continuar da mesma situação de antigamente, num amaranhado de emoções, sentimentos e experiências desequilibradas e contraditórias. Estávamos todos vivenciando o que já tínhamos vivido. O esquecimento do passado é uma bênção da misericórdia de Deus que deu ao homem a voz da consciência. E as tendências instintivas que são suficientes para indicar o que deve ser corrigido em si mesmo. Aí voltamos lá em João Batista. Ele estava ali sendo inspirado. Ele sabia que já havia vivido na terra e havia feito algo que precisava expiar. Então, E Jesus sempre nos alerta, e Paulo de Tarso dizendo assim, acorda os que dormem. E Jesus diz assim também no seu evangelho, quem tiver olho que veja e quem tiver ouvido que ouça, ele não dá nada pronto para nós, mas dizendo assim, vai para a terra, pega a vossa charrua, a sua enxada e trabalha. Com esses lenitivos de amor que vos deixei no meu evangelho e coloca em prática aos poucos no vosso caminhar. Ele também fala assim, podemos analisar nossos atos e pensamentos e verificar como é a nossa vida. Com essa análise, podemos identificar quem realmente somos e, assim, mudar nossa atitude mental, pois cada mente vive na companhia daqueles que elege para si mesmo. Meus irmãos, o pensamento tem poder. A nossa palavra deve ser o que nós usamos para conosco mesmo. Ou se não, com todo esse conhecimento que temos, se nós falar e não fizer o que nós estamos trazendo para nós, que nós estamos plantando, porque a plantação é individual. Nós vamos plantar, mas a colheita é certa. Hoje nós estamos aqui falando sobre causa das aflições, porque tem o bem sofrer e o mal sofrer. Se nós sabemos que somos espíritos devedores, todas as aflições que está conosco, nós sabemos que já tem uma causa. Então, a cada manhã, agradecendo a Jesus por já estarmos fortes para passar pelaquela situação. Porque alguns ainda não conseguem, aonde nós já estamos aqui, e ainda estamos aqui, vivenciando e participando. Porque mesmo com as dificuldades, nós aprendemos com as dificuldades, muito mais. Ele também fala, direcionar nossa atenção para as coisas positivas, como a oração e a boa leitura. E é esse aqui, vigiar os nossos pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da apatia. Vamos agora falar sobre motivos da resignação.
Segundo direcionamento, a palavra resignação vem do latim, resignare. Significa dar um novo significado ao que se vive. Eu estou aqui na Terra. Eu vim só para comer, beber e dormir, e só. Eu sei que um dia eu vou voltar para o mundo espiritual, lá de onde eu vim, que é a minha casa, a nossa casa de origem é lá. Se nós viemos de lá, porque nós somos de lá. Então, o que é que eu vou levar de bondade no meu coração? Porque já sabemos que nada material nós vamos levar. O que nós vamos levar são as nossas boas obras e ações. Isso é que lá vai pesar bastante para nós como bondade e vai conosco. Ninguém vai tirar de nós isso que já adquirimos. E fomos chamados, meus irmãos, fomos chamados. Todos nós temos condições de seguir o mestre da Galileia. Porque ele disse assim, de pregar o evangelho do reino de Deus a todas as criaturas. E ele não disse que é só no nosso lar ou na casa espírita, não. É onde estivermos. Ele disse assim, vós sois o sol da terra, porque se o sal não existir, como se há de salgar? Ele disse também, vós sois a luz do mundo. Então, como eu estou sendo essa luz? É para cada um de nós fazer reflexão. Ele fala também do entendimento das promessas de Jesus nas bem-aventuranças, promessas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna. Nós não podemos querer que o outro mude. Nós temos que verificar que as mensagens do Cristo é para cada um de nós. Aceitação de que o espírito pode chegar à perfeição e que pode realizar seu desenvolvimento com muita mais facilidade e menos sofrimento, se for submisso às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e as dores para se autoconhecer. No início, quando eu cheguei no Espiritismo, quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, eu falava assim, a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos. E eu, nossa, como é que a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos? Na outra semana, abri o Evangelho. A dor é uma bênção enviada aos seus eleitos. Então, depois de todo o tempo, eu tirei a conclusão que é verdade. Porque depois que passa a dor, que a gente abre os olhos, a visão se expande e a gente vê que a mensagem vem para cada um de nós. Mesmo nós falando, quando vem a mensagem, nós falamos, às vezes nós falamos, era para fulano. Se ele estivesse aqui, ele ia ouvir, ia ser bom. Não, é para nós. A mensagem, quando abrimos o Evangelho, é para a nossa compreensão, é o remédio, é o lenitivo. Então, ele fala assim também, sobre o suicídio e a loucura. Kardec tratou a loucura e o suicídio juntos no Evangelho, porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que a criatura vê em aceitar e enfrentar seus problemas, julgando muitas vezes sem solução, o que não é verdade, porque já sabemos que tudo só depende de nós. E não devemos nunca colocar a culpa em ninguém, porque nós somos os juízes e algozes de nós mesmos. Segundo Kardec, o homem enlouquece quando abdica de sua razão, desequilibrando seu corpo mental, entregando-se passivamente às influências externas que se cansam com seus sentimentos desequilibrados. O homem se suicida quando se torna incapaz de raciocinar por não ver saída para seus infortúnios, a não ser a porta da morte, que julga ser o fim da vida. E depois se vendo vivo. E aí? Compreende a aceitar que se desperta no plano espiritual como se é com a mesma visão da vida, do mundo e das coisas.
com as mesmas dúvidas e certezas, a quem a morte, por si só, não altera nosso modo de ser, de sentir, de pensar. É um motivo importante para afastar a ideia de suicídio. A morte não existe, só a do corpo físico, como todos nós já sabemos. Quando o homem se suicida, continua no plano espiritual, com os mesmos sofrimentos internos, não solucionados, mas acrescidos agora dos sofrimentos decorrentes do suicídio, visto que a morte do corpo físico não elimina o espírito e seu corpo espiritual e perispírito. O espiritismo nos ensina e comprova que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando o progresso que estava sendo realizado, pois muitas vezes, dependendo do caso, inúmeras existências serão necessárias para desfazer as consequências do suicídio do corpo espiritual. Então, por isso Kardec escreveu: a calma, a resignação adquiridas na maneira de encarnar a vida terrena, é a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo da loucura e do suicídio. Para finalizar a mensagem, temos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que se encontra no livro Espinho de Luz. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhe viu, talvez, a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça do fel. Fazes silêncio diante dos que caíram na paroxismos da desesperação e da dor, e pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da redenção antes do triunfo, ora também pelos que armam as guerras da treva contra si próprio, no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha a cada manhã, prometendo cada noite o esplendor de um outro dia que rairá sempre mais belo. Meus irmãos, para encerrar a nossa noite de hoje, eu vou aqui ler, porque quando eu estava preparando, eu vi essa mensagem e que nós possamos guardar em nossos corações, para nunca desanimar, porque as situações de dificuldades vêm, mas só depende de nós como nós estamos para aceitar, e que já sabemos que precisamos dessas dificuldades para ficarmos mais fortes. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, quando eu abri, falava assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Está em Mateus, no capítulo 9, 16, essa mensagem. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito? Escutaste a resposta de fel? Suportaste a deserção dos que mais amas? Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padeceste desilusão? Entretanto, recomeçar é a bênção da lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer:
Se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improvítuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Que Jesus nos abençoe e gratidão, eterna gratidão. Querida, muito obrigada também a você por ter se colocado, né, e aceitar o convite da Fraternidade Espírita Chico Xavier e compartilhar conosco as suas reflexões sobre o Evangelho. Então, meus irmãos, agradecendo também a presença de todos, um beijo no coração de cada um de vocês, gente. E aí já fica o convite para na próxima semana, no mesmo horário, né, às 20h30, nós vamos ter o Eduardo Gouveia, que vai desenvolver os itens 18 a 20, Instrução dos Espíritas, Bem e Mal Sofrer, o Mal e o Remédio, a Felicidade não é deste mundo, dando continuidade ao capítulo 5º. Então, que possamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado, dizendo assim, querido mestre, querido amigo, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa doutrina de luz a iluminar as nossas consciências, a nos instruir, nos fortalecer, Senhor, e cada vez mais nos unir. Envolve a cada um de nós, mestre amigo, e que possamos cada vez mais abraçar essa doutrina na prática das nossas vidas. Abençoa o nosso repouso físico e a semana, Senhor, que ainda se apresenta. Que a tua luz e que a tua paz envolva-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja.